Pessoal, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais uma live da nossa Semana da Plenitude. Olha que delícia, foi uma semana e tanto, hein? Não sei você, pode até me contar aqui como é que foi sua semana. Você foi realmente, conseguiu viver a semana plenamente? A minha foi bem plena, cheia de coisas, passou assim, ó, voando. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Mônica S. Gomes. Eu faço parte da equipe do Classe, sou gestora do Classe, estou como coordenadora também do curso de transpessoal, de psicologia transpessoal, um curso que forma novos terapeutas, e eu deixei inclusive aqui fixado o link que leva ao nosso site, onde mostra as turmas que estão para começar. Agora em setembro começaremos 2 turmas, presencial e online, então você pode acessar por esse site. Ok? E nós estamos falando de plenitude desde segunda-feira, entendendo que essa plenitude é um estado de bem-estar muito grande, onde nós podemos manifestar tudo aquilo que nós desejamos. Então nós vamos dar continuidade. E o processo que nós estamos usando, que nós estamos falando aqui sobre ele, é uma ferramenta muito incrível que a Transpessoal usa, chamada visualização criativa, que é uma técnica muito antiga, como nós já falamos na primeira live. Eu falei as origens, falei dessa nossa capacidade psíquica, nossa função psíquica de imaginar o quanto que ela é importante e o quanto que ela pode nos levar a lugares muito bons, lugares assim, onde nós realmente podemos viver a plenitude da nossa vida. Então hoje, então isso eu falei na segunda-feira. Na quarta-feira eu falei sobre uma aplicação na vida pessoal, falei sobre uma aplicação no trabalho, falei sobre o uso no atendimento clínico, na prática clínica, falei também da importância nos regimes alimentares. Então falamos bastante coisa, né? E aí hoje, qual que é o assunto de hoje? Hoje nós vamos ainda dentro dessa temática da plenitude, usando a visualização criativa, nós vamos falar dessa técnica aliada à saúde, aliada ao desenvolvimento da criatividade e da espiritualidade. Olha quanta coisa super importante na nossa vida, não é? E eu preciso dizer que não vai dar para falar assim, muito separado. Olha, agora é sobre saúde, agora é sobre criatividade, agora é sobre espiritualidade. Porque esses assuntos estão, muito misturados, estão todos interconectados. Aliás, nós somos seres que nós temos várias dimensões, né? Vários corpos, temos esse corpo físico, temos o corpo emocional, temos o corpo mental, temos o corpo espiritual. Então, são diferentes dimensões da nossa consciência, do nosso ser. E para falar de saúde, normalmente as pessoas associam com a saúde física, né? Com o corpo. Porém, aqui na Transpessoal, nós entendemos que essa saúde, ela é fruto de uma harmonia entre todas essas dimensões do nosso corpo. Nada está separado, embora para a nossa visão materialista da vida, a gente vá separando as coisas e até essas dimensões, conforme eu falei, didaticamente a gente separa. Mas na vida prática está tudo junto, tudo interconectado. Então, tudo faz parte desse nosso sistema vivo e que sustenta a nossa vida, né? Esse dom da vida, esse mistério da vida, né? Boa noite, quem está chegando. Então, a saúde, né? A maioria das pessoas já goza de uma boa saúde, já temos... quando tudo está funcionando bem, ninguém nem liga para a saúde, né? Tá tudo bem. E isso é saúde, está tudo funcionando bem, você com uma percepção de bem-estar perante o seu corpo, perante a sua vida. Então isso é saúde, está tudo funcionando direitinho. Só que em alguns momentos da nossa vida, nem tudo funciona direitinho. Em alguns momentos a gente tem algum mal-estar em relação a um órgão, em relação a alguma questão que acontece com a gente.
Então é nesses momentos que a gente costuma olhar mais para saúde, quando, vamos dizer, quando a gente perde um pouco desse bem-estar, quando algum sintoma surge e começa a chamar a nossa atenção e começa a nos incomodar de alguma maneira. Aqui na Transpessoal, nós não costumamos falar, nós até falamos em doenças, mas nós entendemos as doenças, na verdade, como sintomas. Então, aquilo que normalmente se chama doença, aqui nós gostamos de chamar de sintoma. Por quê? Porque o sintoma é algo que está mostrando uma outra coisa. O sintoma está emergindo para mostrar que algo não vai bem, para mostrar que há algum conflito numa outra dimensão do nosso corpo. Então, normalmente, esses sintomas, que nós costumamos chamar de doenças, eles são sintomas de que algum conflito que não foi devidamente resolvido numa outra instância, numa instância mais sutil, que pode ser emocional, que pode ser mental e até mesmo espiritual, algum conflito que não foi resolvido, alguma questão, às vezes até no transgeracional, ou seja, que veio no nosso sistema familiar de outra geração, outras pessoas da nossa família que não resolveram alguma questão e que isso foi passando através das gerações até chegar em nós. Então, percebam a complexidade dessa questão da saúde e sintomas, né? Então, como que nós trabalhamos isso? Através das imagens mentais. Elas podem ser muito úteis para nós, também nesse campo da saúde. Por quê? Como nós estamos lidando com processos inconscientes, ou seja, se o sintoma está mostrando algo que não foi bem resolvido, que existe um conflito numa outra instância mais sutil, significa que isso é algo imaterial, que isso é algo subjetivo. Isso está ligado ao nosso inconsciente. O nosso inconsciente é esse lugar na nossa psique onde nós não temos a consciência de tudo que está lá dentro, assim como, por exemplo, o nosso lado cognitivo, nós temos as nossas informações organizadas e podemos conversar sobre elas assim como estamos conversando agora. Mas já no inconsciente é como se fosse o porão da casa, aquele lugar que vai jogando todas as coisas que não serve mais ou que achamos que não serve mais, vai jogando ali naquele porão. As coisas que estão em desuso, as coisas que não conseguimos consertar, arrumar, vai jogando tudo naquele porão. Então, analogamente, é esse lugar da nossa psique onde existem muitas questões mal resolvidas, estão ali. Ou mesmo conteúdos que vieram do nosso transgeracional, que vieram de outras gerações dentro da nossa família e que da mesma forma não foram resolvidas e estão ali, perpetuando através dos inconscientes. Para quê? Para que de alguma forma seja resolvido. Os sintomas estão aí nos mostrando que tem algo para ser visto. É um lado da nossa sombra, aquilo que a gente não quer ver, porque de alguma forma nos incomoda, porque de alguma forma não é bem aceito socialmente. Então, todos esses conteúdos sombrios estão ali no inconsciente e por algum motivo, por uma condição favorável, talvez até externa mesmo, por exemplo, com o contato com o vírus, o contato com uma bactéria, o contato com uma condição climática, por uma condição favorável, aquele sintoma emerge. Aquele conteúdo vem à tona para nos lembrar de que, olha, precisa resolver isso daqui. Tá? Então, essa é a nossa visão. E como que nós podemos, então, trazer mais saúde a partir desse entendimento sobre os processos doentios, né? Como que nós podemos trazer mais saúde? A psicossomática, ela nos ensina um novo olhar, né, sobre essas questões de saúde e doença, e nós temos assim algumas pistas para poder associar os sintomas. Então, determinado órgão, com determinada função desse órgão,
Então, temos várias pistas para a gente fazer associações. Então, nós vamos fazer associações o tempo todo. Obviamente que aqui nessa live eu não vou ter condição, nós não temos tempo para isso. Inclusive, hoje eu quero cumprir o meu tempo de meia hora, que hoje é sexta-feira, ninguém merece aqui ficar falando esses assuntos por muito prolongado, né? Então, eu vou cumprir o trato de fazer uma live aí em meia hora, com umas informações básicas, pontuais, que podem te ajudar a refletir mais sobre o assunto e, quem sabe, vir a ingressar numa turma de transpessoal para poder aprofundar realmente nesses assuntos, né? Então, esse sintoma nos convida a olhar para algo e refletir sobre isso. Então, algumas coisas já são assim, já vou deixar aqui algumas dicas. Primeira coisa é que nós vamos ignorar as relações causais. Por exemplo, fiquei gripada, vamos supor que eu fiquei gripada, né? Tô com coriza, né? Meu nariz está escorrendo, tô tossindo. Aí você, até às vezes a gente comenta com alguém, nossa, eu tô tossindo, meu nariz está escorrendo. Aí normalmente as pessoas já fazem uma associação causal. Você pegou friagem ontem? Que normalmente associam a variações de temperatura. Então, primeira dica, elimine as relações causais. Porque, como eu falei, nós não estamos lidando com nada de que seja de forma linear, nós estamos lidando com a subjetividade. Nós estamos lidando com o simbólico. E o simbólico não se apresenta dentro de uma linha do tempo, não se apresenta de forma lógica e racional. Então, nós precisamos tratar esse simbólico com uma outra forma de pensar, com uma outra tratativa. Então, primeira coisa, eliminar essas associações causais. Fez isso por causa daquilo. Ficou descalço, pegou friagem, tomou gelado, estava com a mão suja, enfim. Então, vamos eliminar essas condições causais. Então, primeira dica é essa. Segunda dica, lembrar do momento que começou o sintoma. O que é que você estava vivendo naquele momento que você começou a sentir esse sintoma que está te incomodando? Então, observar esse momento. E aí, nessa hora, gente, normalmente quando a gente para e começa a pensar, puxa, o que eu estava fazendo quando começou esse sintoma? Vão vir imagens. Começa a vir imagens na nossa mente. Então, observe essas imagens que chegam. Que às vezes essa imagem, essa memória do que é que você estava vivendo no momento que começou o sintoma, já pode ser muito reveladora. Essa imagem que surge a partir desse momento da sua memória, da sua lembrança, já revela algo significativo para que você possa entender o que aquele sintoma está querendo te dizer. Então essa é uma outra dica. E uma terceira dica é se submeter às imagens que surgem a partir da pergunta funcional. Que pergunta funcional é essa? Você pode perguntar, por exemplo, para que esse sintoma apareceu no meu corpo? Lembre-se que não precisa perguntar o porquê. O porquê não é uma boa pergunta, não é uma pergunta funcional. Por quê, né? Porque nos remete à causa. Então, de novo, nós estamos na relação causal e não é isso que nos interessa aqui. Então, a pergunta funcional para esse momento é para quê? Então, para quê? Por qual razão? Para que finalidade? Pode ser que eu esteja sentindo isso. Só que também não fica fazendo a pergunta e querendo já encontrar a resposta assim avidamente. Não. Você faz a pergunta e relaxa. E fecha os olhos. E deixa as imagens mentais virem. E se você for da área das artes, como a nossa querida Raquel aqui, já pega um lápis, já pega um giz de cera, já pega um guache, um papel e deixa a mão conduzir, levar para trazer imagens, sabe? Desenhar algo, colorir, para depois você olhar para aquele desenho
e tentar entender alguma coisa, o que aquilo está simbolizando, o que essa imagem quer dizer para mim. Então essa já é uma boa dica para que a gente possa lidar com essas informações que chegam a nós através das imagens. Lembrando que ela precisa estar conectada com uma pergunta funcional. Para que esse sintoma? Então nós já falamos aqui de uma forma de utilizar das imagens mentais. E aqui nesse caso que eu citei, eu não estou induzindo nenhuma imagem. Eu não estou conduzindo essa imagem. Não, eu estou me abrindo para receber qualquer imagem, para receber alguma informação do meu inconsciente através de imagens. Percebe a diferença? Então essa é uma boa dica. E de outra forma também, agora pensando mais em conduzir imagens, seria eu visualizar o meu corpo saudável. Isso fazendo, vamos dizer, preventivamente, né? Preventivamente eu posso estar sempre visualizando o meu corpo saudável, visando o meu corpo, tudo funcionando bem, eu gozando de total saúde, bem-estar. Então essa é uma visão que a gente pode ter de nós mesmos, do nosso corpo, com saúde. Podemos visualizar luz branca, luz verde, que é a luz da cura, no nosso corpo. Podemos escanear o nosso corpo com essas luzes. Então essas são visualizações que a gente pode fazer de forma preventiva, para trazer mais ainda a frequência da saúde, a frequência da cura. Isso nós podemos trazer também através das imagens, de forma preventiva, e até mesmo quando um órgão realmente está doente, quando esse sintoma se apoderou, se instalou. Claro que nós vamos procurar entender o significado, a que ele está ligado, e obviamente vamos cuidar para que possamos minimizar esse sofrimento. Nesse momento vale, claro, os remédios, vale os florais, vale os óleos essenciais, vale várias coisas. Cada um vai buscar a forma que encontra de melhor eficácia para lidar com esses sintomas e aliviar as dores, obviamente, né? Ninguém quer ficar aqui sofrendo à toa, né? Então entendemos talvez a finalidade daquele sintoma e vamos tratá-lo para aliviar os sintomas, tá? Tudo bem. E também aí nesse caso vale as imagens mentais, justamente com essas cores, com essas luzes, com a imagem do reiki, por exemplo, os símbolos do reiki, os símbolos visualizar a luz saindo das mãos curativas emitindo luzes para o seu corpo, para você entrar em sintonia com essas informações de cura para o seu corpo. Então, claro que tudo isso ainda está no âmbito da visualização criativa e é muito eficiente, é muito bom, já promove calma, tranquilidade, que é a condição ideal para que o próprio corpo se cure, certo? Isso, a expressão livre revela o simbólico. Muito bem, Raquel, isso mesmo. Vamos pensar então agora, já partir para a criatividade, para a espiritualidade, que estão intimamente ligadas. A criatividade, gente, ela também ela faz parte desse nosso universo psíquico, a nossa função psíquica do imaginar, a nossa imaginação. Ela está intimamente ligada e quanto mais a gente se sente livre para justamente imaginar as coisas, imaginar aquilo que vier, quando a gente se coloca nessa condição de calma e tranquilidade, que eu já falei ontem, que o nosso corpo funciona muito melhor. Então, quando a gente consegue relaxar, ficar em tranquilidade, nós abrimos o nosso campo para poder receber novas imagens, para que a gente possa criar, né, entrar em contato com essa energia criativa de poder criar situações, criar imagens, criar aquilo que for preciso, aquilo que a gente estiver disposto a criar. Porque tem um campo muito vasto da criatividade. Você pode criar, vamos dizer, com objetivo artístico, para produzir um material plástico, um material artístico. Você pode querer criar para poder escrever um livro. Você pode querer criar para criar um exercício, para criar um método de trabalho, para criar
várias coisas, né? Então vai depender do que você quer criar. Lu, boa noite. Tem uma pergunta aqui, eu vou precisar pegar meu óculos. Cadê? A energia mais sutil que aproveitamos nas visualizações criativas é a da imaginação? Sim, sim. É a função psíquica da imaginação que nós usamos para criar, seja essas visualizações, para criar imagens mentais que vão trazer alguma coisa, que a gente vai poder criar uma realidade desejada, alguma coisa, né? Qualquer coisa tem um campo vastíssimo, mas para isso você precisa estar conectada com essa função psíquica do imaginar, da visualização criativa. Então, para isso, primeira coisa, o relaxamento. Então, vejam que essa vida agitada, neurótica, estressada, que a maioria das pessoas, infelizmente, se submete, já não traz as condições ideais para que a pessoa possa criar, para que ela possa criar qualquer coisa, né? Conforme eu falei, aqueles vários exemplos. Então, o primeiro passo é sempre o relaxamento. É sempre nós trazermos para o nosso corpo essa condição de calma e tranquilidade, apesar dos desafios da vida, apesar das adversidades e das situações que temos que fazer. Então, mesmo, por exemplo, que eu tenho uma agenda cheia, e minha agenda é cheia, que eu tenho vários afazeres durante o dia, isso não me impede, por exemplo, de respirar profundamente antes de fazer uma tarefa, de fechar os olhos, fazer 3 respirações profundas e lentas para eu acalmar um pouco minha mente na hora que eu for mudar minha atividade, né? Quando eu preciso me concentrar para algo, a mesma coisa, eu posso me acalmar, fazer algumas respirações. Isso potencializa a nossa criatividade. Potencializa. Então, se você é uma pessoa que quer desenvolver a sua criatividade, se acalme. Se acalme, se permita viver num ritmo um pouco mais lento, onde você possa respirar com profundidade, se conectar com esse campo criativo. E aí nós vamos entrar, inclusive, já vamos pegar carona nisso e entrar na questão da espiritualidade. Como eu falei no começo, nós temos várias dimensões do nosso ser. A dimensão física, que é essa que nós estamos mais acostumados, e temos a partir das funções psíquicas, das funções psíquicas, nós vamos encontrar, nós vamos acessar outras dimensões do nosso corpo. Temos a dimensão mental, a dimensão emocional e a dimensão espiritual, que não é que é assim, daqui até aqui é essa, daqui até aqui é outra dimensão, daqui, sabe? A gente fala assim a nível didático, mas isso tudo está conectado, está tudo interconectado. Então, estão todas misturadas na nossa vida, nós acessamos isso o tempo todo, E quando nós falamos em desenvolver a nossa espiritualidade, o que nós estamos falando? Nós estamos falando em cada vez refinar mais as nossas percepções, cada vez entrar mais em contato com essas dimensões mais ocultas do nosso ser, cada vez mais mergulhar em direção a esse inconsciente, esse porão que eu falei, né? Esse porão que é cheio de informações que nós não conhecemos cognitivamente, não conhecemos racionalmente. Nós vamos tendo vislumbres, insights desses conteúdos. Nós podemos acessar esses conteúdos do inconsciente através do quê? Através dos nossos sonhos. Quando nós sonhamos, nós estamos em contato com esse material. Por isso que os sonhos, eles não são fáceis de ser compreendidos, porque eles não seguem uma lógica racional, não seguem a linha do tempo, não seguem nada daquilo que a gente está acostumado a trabalhar aqui na materialidade da vida, né? Nas 3 dimensões que conhecemos e trabalhamos. Então ele está totalmente livre, solto, são informações assim que vão se juntando e formam aqueles sonhos. Pode ter a ver com as experiências que nós vivemos durante o dia? Pode. Pode ter a ver com experiências que vivemos há muitos anos? Sim.
Então, todas essas informações, essas experiências que passamos, experiências que nossos antepassados passaram, experiências que a humanidade passou quando acessamos o inconsciente coletivo. Então, tudo isso é um campo muito misterioso. Então, quanto mais nós acessarmos esse campo de mistério, esse campo de conteúdos inomináveis. Quanto mais nós acessamos isso, mais nós estamos em contato com nossa parte mais sutil, mais espiritualizada. Quanto mais nós trazemos esses conteúdos para se encontrarem, esse inconsciente com esse consciente, trazendo esse conteúdo inconsciente para a minha percepção sensorial, trazendo esse conteúdo inconsciente para a minha percepção cognitiva e tentando fazer associações, elaborações sobre esse consciente. Esse é o uso da nossa função, psíquica. Nós estamos usando essa nossa função para colocar em contato consciente e inconsciente. Assim nós vamos cada vez mais conhecendo sobre nós, conhecendo sobre o universo, conhecendo sobre o outro e cada vez mais sutilizando essas percepções, ou seja, saindo do óbvio, saindo do superficial e nos aprofundando. Então essas são experiências quanto mais sutis, mais espiritualizadas. Então, entrar em contato com a espiritualidade não é entrar em contato com algo exterior a mim, percebe? Inclusive, essa é uma diferença fundamental da espiritualidade para a religiosidade. Na religiosidade, o sagrado está fora. O Deus está fora, é algo que está lá fora. Eu preciso daquele ritual para entrar em contato com aquilo. Eu preciso daquela pessoa para ser um intermediário desse meu sagrado. E na espiritualidade, nós não precisamos de intermediários. Na espiritualidade, você até pode ter o seu ritual, mas nós não precisamos desse ritual. Você pode sim fazer os seus próprios rituais para você conseguir adentrar cada vez mais nesse campo do sagrado. Porém, não é uma condição sine qua non, você não é obrigado você ter um ritual para entrar em contato com isso, entende? Então é algo mais livre, é um contato com esse lado luminoso, conforme alguns autores definiram, né, que é justamente esse sagrado, esse inatingível, esse incognoscível, algo inominável, esse mistério da vida. Então a gente entra em contato com isso e esse contato ele nos modifica de alguma forma, qualitativamente. Esse contato com o luminoso nos transforma de forma qualitativa. Então isso vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais espiritualizado. Então perceba que é um processo interno, é um processo individual, é um processo personificado. Cada um vai ter o seu caminho. Não existe uma regra que vai ser igual para todas as pessoas. Não. Cada um vai encontrar a sua forma de lidar com a espiritualidade e a partir desse contato se transformar em alguém, né? Em alguém melhor. Percebe? Quando a gente entra em contato com os valores, então os valores já estão nesse nível do espiritual, porque já não depende mais da emoção, já não depende mais da razão, é algo que está além, são valores humanos, valores que fazem com que eu me torne uma pessoa cada vez melhor. Melhor para quem? Melhor para mim, para o meu bem-estar, melhor para o outro, para esse convívio social, porque nós não somos seres isolados. Então, quando eu consigo cada vez mais estar diante desses valores, cada vez estar mais
questionando o significado das coisas, entrando em contato com esse significado. Então, tudo isso faz parte da nossa espiritualidade. E aí, nesse momento, vamos dizer assim, onde a gente para, onde nós nos permitimos receber. Porque é preciso um certo desapego daquilo tudo que eu tenho já pré-concebido para eu poder estar diante do novo, né? Estar diante do mistério. Eu não posso chegar diante do mistério dizendo, eu já sei como você é. Não, é algo misterioso. Então eu preciso me humildar, né? Eu preciso me abrir para esse mistério da vida. Então, nessa postura de abertura, onde eu estou livre das minhas crenças, dos meus padrões, então, quando eu me coloco assim, eu permito que imagens surjam nessa experiência. Então, muitas vezes, dessa experiência de contato com esse luminoso, surgem imagens na minha mente, né? E depois aquelas imagens, eu consigo me lembrar daquelas imagens. Então essas imagens podem trazer para mim um conteúdo, podem trazer para mim um significado para algo que eu estou buscando, pode trazer um insight, uma percepção nova, uma percepção diferenciada que vai justamente me transformar como uma pessoa melhor. Então dessa forma nós estamos usando também a nossa função psíquica da imaginação, dessa vez deixando ela ser afetada por essa experiência de contato com esse luminoso, com esse sagrado. E assim poder trazer essas novas imagens. Porque afinal de contas, todas as crenças, todo o funcionamento da nossa mente, conforme a gente já falou nas outras lives, ela se faz através de imagens. Ou imagens que estão já sendo repetidas por gerações e por gerações e por gerações, e que eu fico reproduzindo aquelas imagens na minha vida. Ou eu posso me esvaziar para que eu possa encontrar novas imagens que façam mais sentido para mim, para minha vida, para o meu propósito de vida, né? Então esse contato com esse luminoso também tem esse caráter, né, de uso dessa imaginação para que eu possa ser afetada por novas imagens. Faz sentido para vocês? O que vocês acham, hein? Isso, Lu, só consegue quando está nesse estado menos acelerado, exatamente, senão a gente não consegue, né? A mente não deixa. A mente é uma tagarela. Essa é a função transcendente, isso mesmo, Raquel. Muito bom. Muito sentido, que bom. Pessoal, o que eu trouxe para vocês é isso. Aqui tem uma frase de Jung muito interessante, que ele diz assim, olha, para Jung, o transcendente é o ponto de referência. Ele diz, a pergunta essencial para o ser humano é essa: tens o infinito como referencial? Então eu encerro essa live deixando essa pergunta para você que me assiste. Você tem o infinito como referencial? Olha como isso é profundo. E vem bem a calhar com aquela última frase que eu falei, de que quando a gente traz muitas imagens já, quando a gente está vivendo muitas imagens passadas, a gente está muito no limitado, né? Quando a gente se abre para esse ilimitado, é o infinito. Esse é o referencial para nós. Afinal de contas, né, como já falou Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, e sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, que vocês possam refletir em tudo isso.
Quero esse caminho com o infinito sempre. Isso mesmo, Lu. Tamo juntas. Muito bom, gente. Muito obrigada pela presença de cada uma, de cada um de vocês. Que vocês possam agora deixar esse infinito afetar vocês aí plenamente e viver plenamente a vida que vocês têm aí para realizar, tá bom? Um grande abraço, um beijo de amor e luz no coração de vocês e até a próxima.